Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 12 de janeiro de 2025, 2 horas da tarde aqui no Cairo, também em Kiev, na Ucrânia, 9 da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. E mais uma vez os russos fizeram um grande ataque com drones contra a Ucrânia, sem grandes resultados. A Ucrânia, por sua vez, fez um ataque em Nizhnekamsk, aqui em Kazan. Aqui, ó, Kazan está aqui, Nizhnekamsk é aqui, ó, nessa cidadezinha aqui, uma refinaria aqui foi atingida pelos ucranianos de ontem para hoje. Curioso como um drone bem à distância, numa distância muito grande, já não chega a ser uma notícia surpreendente da Ucrânia. A gente já tem visto esses ataques de longo alcance já há algum tempo, né? A grande novidade do dia, porém, foi a captura de 2 soldados norte-coreanos aqui em Kursk. Aqui na região de Kursk, os russos tentaram fazer um avanço em direção a Malaya Lochnia, nessa cidade aqui. O ataque falhou, os ucranianos conseguiram retomar toda a área que os russos eventualmente tomaram aqui e ainda conseguiram capturar 2 soldados norte-coreanos pela primeira vez. Esses estão vivos, esses vão sobreviver e vão servir justamente como prova do envolvimento da Coreia do Norte, né? Muita gente criticou a Ucrânia dizendo que o Zelensky mostrou a imagem de prisioneiro de guerra, não se pode mostrar a imagem de prisioneiro de guerra, segundo a Convenção de Genebra, mas isso é falso, tá? A Convenção de Genebra diz que você pode mostrar o prisioneiro de guerra se houver um motivo para isso, né? E o motivo evidente é a comprovação da participação da Coreia do Norte nessa guerra, isso que ficou registrado aqui, né? Fora isso, na linha de frente não teve nenhuma grande novidade. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, Democracia Sem Povo do Xandaquistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então como a gente falou, os russos fizeram um ataque aqui com 94 drones Shahid contra a Ucrânia pela defesa antiaérea, outros 34 por guerra eletrônica, então nenhum grande dano, todos eles foram derrubados de ontem para hoje. Agora, os ucranianos atingiram uma refinaria, a Taneco Oil Refinery, em Nizhnekamsk, lá na Rússia, na região de Kazan, né? Como a gente falou, se você for aqui na região de Kazan, é bem longe. Moscou está aqui, ó. Moscou é pertinho da Ucrânia em comparação com Kazan. E essa cidade aqui, justamente essa refinaria foi atingida. É uma das refinarias importantes lá da Rússia. Aparentemente, uma das colunas de refino está pegando fogo. Isso é uma coisa importante, como eu falo para vocês. Uma refinaria é, em última análise, uma destilaria. Destila o óleo bruto, né, o petróleo, em vários componentes. Separa ali a gasolina, o óleo diesel, coisa e tal, tudo que está ali no petróleo. E aparentemente essa coluna de destilação está pegando fogo, mas parece que tem informações de vários incêndios ali, né? E também teve um ataque em Tartastão, um ataque com veículos aéreos que, segundo estão dizendo os russos aqui, não causou nenhum dano, mas que aparentemente tem alguma coisa estranha assim. Aqui, ó, essa daqui é a imagem da refinaria, dá para ver aqui um incêndio muito grande, um clarão muito grande aqui nessa região, né? Não dá para ouvir nada nesse vídeo aqui. Nesse outro vídeo... tá pegando fogo a questão da refinaria, ele tá pegando fogo com muita força ali mesmo, né? Bom, o Volodymyr Tretiak, ele lembra aqui, né, é estranho como é que esses ataques profundos da Ucrânia dentro da Rússia deixaram de ser uma grande novidade, né? Isso daqui é a refinaria ali em Kazan, como a gente falou, né, realmente um incêndio enorme ali, a coisa toda pegando fogo ali. Essa refinaria aqui vai ter problemas, né? Isso é ótimo para a Ucrânia porque isso diminui o poder econômico da Rússia, né? Aqui tem imagens também. Isso aqui é sobre o depósito de óleo de Engels. Esse depósito de óleo, vocês sabem, foi atingido há 5 dias atrás. Pelo 5º dia, ele está pegando fogo ali em Engels, né? E lógico, quanto mais tempo leva pegando fogo, maior vai ser a destruição ali naquele depósito de combustível. Lembrando que esse depósito de combustível abastece os bombardeiros que jogam mísseis e bombas contra a Ucrânia. Então isso daqui é uma coisa altamente efetiva, no final das contas, para facilitar, né, a questão da Ucrânia. O ataque no depósito de óleo destruiu 3 grandes tanques de 1.200 metros cúbicos,
danificou outros 6. Além disso, 800 mil toneladas de combustível já foram perdidas e o fogo ainda continua ali, embora o governador diga que ele está diminuindo de tamanho, né? Ou seja, um prejuízo muito grande, pelo menos 9 tanques aqui com problemas. Isso pode ter mais coisa, tá? Se espalhar, se continuar pegando fogo por mais tempo, se espalha por mais coisa. Bom, a grande notícia do dia que foram os norte-coreanos capturados ali em Kursk, né? Como a gente falou com vocês, Kursk aqui, os ucranianos fizeram, na verdade, os russos fizeram uma grande ofensiva a partir de Novoivannivka em direção a Malaya-Loknia, tentaram tomar Malaya-Loknia aqui, mas não conseguiram. A ofensiva veio nesse sentido aqui. Eles chegaram a avançar alguma coisa, os ucranianos foram lá e retomaram a área toda que estava aqui, e nessa recaptura capturaram os 2 norte-coreanos, né? Aqui, a Ucrânia liberou o vídeo dos primeiros 2 soldados norte-coreanos que foram capturados pelo exército. Eles estão em custódia nesse momento. A Ucrânia diz que os russos normalmente matam, né, qualquer soldado norte-coreano que é ferido para evitar que eles sejam capturados. Então, os russos têm essa preocupação de evitar, de tentar matar os norte-coreanos. Mas esses aqui foram capturados pelos ucranianos e foram levados aqui. É a operação de resgate aqui. Resgataram um norte-coreano dali com maca e coisa e tal, e levaram ele para a base ucraniana, né? Aqui, ó, o Zelensky deu a notícia aqui que nossos soldados capturaram militares norte-coreanos na região de Kursk. 2 soldados, embora feridos, eles sobreviveram e foram transportados para Kiev, onde eles estão agora sendo interrogados pelo serviço secreto ucraniano. Certamente com a ajuda do serviço secreto da Coreia do Sul também, né? Não foi uma tarefa fácil. As forças russas e outros norte-coreanos costumam executar os seus feridos para acabar com qualquer evidência do envolvimento da Coreia do Norte na guerra com a Ucrânia. Aí ele agradece aqui aos soldados que capturaram esse soldado da Coreia do Norte e ele diz que instruiu o serviço secreto ucraniano a garantir acesso dos jornalistas aos prisioneiros. O mundo precisa saber a verdade do que está acontecendo, né? E aí já teve Rousseff falando, que absurdo, que não pode expor prisioneiro, não sei o que lá, de guerra. E não, a Convenção de Genebra ela é explícita em dizer que sim, pode mostrar imagem de prisioneiro, se isso for uma coisa relevante, se tiver alguma relevância isso daí. O que você não pode é gratuitamente mostrar a imagem de prisioneiros de guerra só para humilhar o prisioneiro ou alguma coisa assim, né? Aqui mostra o prisioneiro ferido, os 2 prisioneiros feridos aqui. Isso daqui é a identificação deles. Aí teve outras Russettes falando, tá vendo? Isso daqui é uma carteira russa. É lógico que é carteira russa. Todos eles recebem uma identidade russa, né? Mas não muda o fato de que eles são norte-coreanos, né? Isso fica muito fácil de provar você conversando com eles, né? Então, como o Zelensky falou, a imprensa deve ter acesso a esses prisioneiros de guerra, vai poder perguntar coisas para eles, né? Imagino que vai ser resolvido isso daí, né? Aqui, ó, além disso, eles já estão dando informações interessantes aqui. Um dos soldados capturados da Coreia do Norte revelam perdas significativas de soldados ali, né, segundo confirma a inteligência sul-coreana. A Ucrânia capturou 2 soldados da Coreia do Norte, como eu falei, é lógico que a inteligência sul-coreana está envolvida nisso, a Coreia do Sul iria ajudar a Ucrânia nisso, evidentemente. Isso foi confirmado pela Coreia do Sul, pelo NIS, que é o Serviço Secreto da Coreia do Sul, e um dos soldados detalhou muitos danos, né, muitas mortes entre as tropas da Coreia do Norte lutando pela Rússia. Evidentemente que sim, né, os russos não gostam dos norte-coreanos, estão usando eles como bucha de canhão. O próprio Kim Jong-un, né, mandou para essa guerra pessoas que eram procuradas por crimes, criminosos, ou seja, é uma punição para esses soldados, né, estão sendo mandados para a morte, né? De qualquer forma, isso daqui comprova a presença da Coreia do Norte nessa guerra, é uma coisa importante do ponto de vista estratégico, né? Bom, os ucranianos conseguiram retomar uma parte próximo de Kurahovy, ali na região de Zelenivka, ou seja, a gente está falando dessa área aqui. Kurahovy está aqui, Zelenivka é essa cidade aqui, então essa área aqui foi retomada pelos ucranianos. Não é algo que faça uma grande diferença, mas mostra um ponto importante, né? Como eu falei para vocês, os ucranianos não estão preocupados em parar os russos necessariamente. O importante é preservar recursos e evitar perder muitos soldados, muito equipamento nisso daí. A Ucrânia está se poupando para ofensivas que realmente valham a pena.
Os russos estão avançando, mas estão avançando tão pouquinho que não faz diferença no final das contas. Mas, mesmo nessa situação, os ucranianos estão conseguindo avançar, é sinal de que os russos estão chegando no limite. Eles já não conseguem, não têm mais capacidade ofensiva de avançar aqui, a ponto de estarem perdendo espaço para os ucranianos que sequer têm objetivo de avançar, né? Seria justamente nessa posição aqui de Zelenivka, e aqui tem inclusive, foram pegos, um grupo de russos foi capturado nessa região ali, né? Continua muitas batalhas ali na área, né? Bom, um soldado russo descobriu que algumas velas mandadas para eles por civis estavam explodindo, ou seja, de alguma forma o pessoal sacaneou os russos mandando velas com explosivos, né? E isso parece que feriu o pessoal. Vela você usa na trincheira como fonte de iluminação, né? Você bota a vela ali para iluminar alguma coisa, né? E aí parece que explodiu a vela e causou danos para o pessoal lá, sacanearam os russos. Outra coisa, o Valt 8, que é um blogger militar russo, está dizendo que os ucranianos estão conseguindo de forma efetiva usar drones, artilharia e outras táticas para neutralizar os veículos armados russos, forçando os russos a operar apenas de posições cobertas, enquanto permitindo que os próprios tanques ucranianos se movam mais facilmente, né? O pessoal tá muito chateado aqui, ó, no uso de tanques do inimigo, né? Ele faz a observação, eu não vou ler isso tudo aqui, tem um monte de coisa que ele fala aqui, mas basicamente o que ele fala é isso, né? Ou seja, os ucranianos com o uso de drones e artilharia têm conseguido neutralizar os veículos armados russos, facilitando o trabalho da Ucrânia. Excelente notícia, né? Nossas operações com drones são muito mais fracas. Drones FPV avançados com frequências não padrão e drones de fibra ótica são supridos apenas para posições prioritárias devido à falta, né? E o padrão desses modelos supridos pelo Ministério da Defesa é falho, embora tenha melhorado nisso daí na questão de mudança de frequência. Ou seja, ele está reclamando que a questão dos drones, a Ucrânia é muito mais rápida nisso. E é aquilo que eu falei para vocês, é justamente a diferença entre a produção centralizada, unificada lá dos russos e a produção descentralizada da Ucrânia, que facilita muito, que dá uma vantagem estratégica para a Ucrânia aqui, né? O Instituto Preciso da Guerra fala aqui justamente sobre a captura dos prisioneiros de guerra norte-coreanos. Então, as forças ucranianas capturaram os primeiros prisioneiros de guerra norte-coreanos na região de Kursk, e fala mais sobre isso, mas fala basicamente aquilo que a gente já falou, então não vale a pena a gente entrar em detalhes aqui, né? O Robert Fico continua chorando, dizendo que eu não estou aqui para andar com mãos dadas com Zelensky. Ele fica andando pela Europa, constantemente pedindo e fazendo chantagem com outros pelo dinheiro, isso tem que parar. Olha o absurdo que o cara faz. O Zelensky pedindo dinheiro para salvar o país dele, para salvar os civis ucranianos, e ele falou, não, que não pode ficar pedindo dinheiro, que tem que parar com isso, não sei o que lá. É um absurdo essa coisa, bicho. Realmente é o que eu falo para vocês, que vergonha desse tipo de posicionamento desse pessoal. Enfim, ele tá chorando aqui, mas não vai dar em nada esse negócio, né? Ao contrário, vai piorar a situação dele, né? O pessoal da Freonix, que é um pessoal que faz quadrinho ucraniano aqui, estava sacaneando esse negócio também, do pessoal da Eslováquia ali bebendo o gás russo, né, com facilidade, coisa e tal, até que os ucranianos cortaram isso daqui, o cara tem que rebolar para o Putin lá para pedir mais dinheiro, né? Enfim, estão sacaneando o Robert Fico, porque lógico, é uma russete descarada esse cara, né? Bom, o Zelensky deu uma entrevista em que ele ressaltou que os filhos dele estão em Kiev, tá? E eles estão experimentando nessa guerra, como outras crianças ucranianas também, sirenes de ataque antiaéreo, foguetes, volta e meia eles têm que ir para abrigos, né, nas escolas, universidades, essa é a realidade. Nós não temos o direito de estarmos cansados, eu preciso provar meu valor para nossas pessoas. Eu vou definitivamente descansar depois dessa guerra, quando nós tivermos uma paz justa e duradoura, né? Olha que coisa impressionante isso, né? Os filhos do Putin estão tudo em bunker, tudo fugido, tudo na Europa. Os filhos do Zelensky estão em Kiev, né? Tudo bem que Kiev é muito tranquilo. Eu tive lá em Kiev também, fiquei um mês lá em Kiev, é super tranquila a cidade, coisa e tal. Mas, enfim, não deixa de ser uma cidade de um país em guerra, né? O pessoal lembra que o Zelensky realmente é uma liderança que é única no mundo, né? Ele, quando tomou posse, ele falou que, olha, eu não quero a minha imagem nos seus escritórios.
o presidente não deve ser um ícone, um ídolo ou um retrato, né? Ícone na igreja ortodoxa da Ucrânia, né? É muito comum aqueles ícones, né? Que são uma espécie de retrato de santos e coisa e tal. Então, o que ele disse é isso, que ele não quer o retrato dele nas repartições públicas da Ucrânia. Mas olha só o que ele fala aqui, ó. Coloque as fotos dos seus filhos ao invés disso. E olhe para eles quando você estiver tomando uma decisão, né? Ou seja, inspirando as pessoas. Quando você for tomar decisão, pensa nos seus filhos, né? Pensa no povo da Ucrânia, né? Ou seja, realmente impressionante isso. Muito bacana essa frase do Zelensky. Lá na Rússia, o navio tanque que vazou óleo, né, o quarto ou quinto, eu até perdi a conta, nem sei quantos navios tanques russos já vazaram óleo ali no Mar Negro, né? E infelizmente está chegando até as praias de Zaporísia, né? A Zaporísia está temporariamente ocupada pelos russos, as praias de Zaporísia estão temporariamente ocupadas pelos russos, porque Zaporísia é exatamente essa região aqui, né? Ela vai até aqui, ó, a cidade de Zaporísia é essa daqui. A cidade de Zaporísia está em controle firme ucraniano. Agora, essa parte aqui, o litoral de Zaporísia, está temporariamente ocupado pelos russos, né? Berdiansk e outras cidades aqui. E eles estão enfrentando já as consequências desses derramamentos de óleo ali, né? Realmente um absurdo. Eles não conseguem consertar isso daí, né? Bom, por falar em Russetes, esse site aqui pegou uma reportagem da Sputnik, e não sei se eles traduziram errado ou se eles não entendem nada de veículos militares, porque, bom, é uma revista Sociedade Militar, né? Imaginava-se que seja alguém que entende de equipamentos e coisa e tal, mas não sei o que houve aqui, ou os caras não entendem nada e estão só ganhando dinheiro dos russos mesmo, né? Não sei como é que é. Mas tá falando aqui, ó, a Força Aérea da Ucrânia treina com F-16, mas enfrenta desafios contra a joia da frota militar russa, o F-35. F-35 é um jato americano, pô, não é um jato russo. Os russos não têm nada de quinta geração, né? Aqui, ó, a aeronave equipada com tecnologia de quinta geração. O F-35 é de quinta geração, mas não é russo. Os russos não têm nenhuma aeronave de quinta geração. Eles dizem que o Su-57 é de quinta geração, mas ninguém acredita nisso e não está funcionando ainda de qualquer forma o Su-57, né? Então, ou seja, o pessoal aqui, e parece que eles falam aqui na reportagem que eles copiaram esse texto aqui, da Sputnik, que é um negócio de propaganda russa, né? Então, muito, muito vergonhoso isso, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Estão ganhando dinheiro, é o que eu falo para vocês. O pessoal está ganhando dinheiro, né? Estão recebendo dos russos, tá? Eu entendo o que eles estão fazendo. Na prática, agora, o pior ainda é se estiver fazendo isso sem ganhar dinheiro do russo. Aí, que vergonha isso, cara. Putz grila, bicho. Passar uma vergonha dessa, deixar claro que você não entende nada de equipamento militar para fazer uma besteira dessa, né? E nem ganhar dinheiro dos russos estão ganhando, né? Impressionante isso. Bom, a Giorgia Meloni, ela fez um discurso que chamou muita atenção, porque ela falou que, aqui ó, eu estou disposta a apoiar todas as opções que a Ucrânia quiserem que eu apoie. Estou convencida de que garantias de segurança para a Ucrânia são cruciais para a gente chegar numa paz, né, para a paz na Ucrânia. A Rússia no passado violou acordos que assinou. Sem garantias de segurança, nós não podemos ter certeza do que acontecerá que aconteceu em 2022, não acontecerá de novo no futuro, né? E depois disso, não é para mim estabelecer condições para uma paz justa. As condições para a paz devem ser negociadas entre aqueles envolvidos e uma paz justa que a Ucrânia concorde, né? A guerra iria durar 3 dias, a gente sabe disso que ia durar 3 dias, né? No dia 24 de fevereiro agora, vai completar 3 anos de guerra, deve ser os 3 dias mais longos da história da Rússia. Em dezembro de 2022, a Rússia controlava 17,4% do território da Ucrânia. Depois de 2 anos com muitas perdas, a Rússia controla 18% do território da Ucrânia, ou seja, ganhou 0,06% do território ucraniano. E é isso mesmo que a gente tem falado. Por que a Ucrânia não está preocupada com esses avanços russos? Porque são avanços minúsculos, é coisa que não faz diferença no final das contas. Isso também demonstra a narrativa que eu vejo o tempo todo de que a Rússia já ganhou e não sei o que lá. Ou seja, o que ela fala aqui é justamente que a gente tem que apoiar a Ucrânia e que, se hoje estamos falando em paz, é justamente porque a Ucrânia resistiu. Houve a resistência do povo ucraniano. Realmente impressionante isso. Parabéns a Meloni, eu falo sempre isso. Essa é a direita que tem futuro no mundo. É a direita pró-Ucrânia. A direita pró-Rússia não é direita, porque no final das contas a Rússia não é de direita. O Putin é um esquerdista, um filho da puta esquerdista, mais um comunista filho da puta.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.